WG chegou e chegou para comentar para vocês a prova da EBSER. Você que fez a prova no dia de ontem, e eu tenho certeza aqui, já estou sabendo que muitos dos nossos alunos arrasaram na prova do concurso da EBSER. Fizeram muitas questões, acertaram muitas questões, e isso com certeza me deixa muito feliz. Meu objetivo neste e nos próximos vídeos é comentar esta prova. É óbvio que nós não vamos ter condições de, em um único vídeo, comentar todas as 30 questões da prova da EBSER. Sendo assim, nós vamos estar dividindo em módulos. Vamos comentar hoje para vocês 10 questões da prova. Amanhã comentaremos mais 10 questões da prova e na quarta-feira encerraremos comentando as últimas 10 questões. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não esqueça, aí vai o recado, não esqueça de se inscrever neste canal. Você que já é assíduo, você que é fã-clube de WG, vai logo dando like nesse vídeo. Teu like é muito importante para o nosso trabalho. A WG ganha dinheiro com esses likes. A WG não ganha dinheiro. O YouTube simplesmente vai estar divulgando o trabalho de WG. Ok? Gente, muitos alunos têm me perguntado, professor, e aí, quais são as questões da prova da EBSER que na sua concepção cabe recurso? Tem alguma questão, WG, que cabe recurso? Nessas primeiras 10 questões que eu vou estar comentando com vocês, eu gostaria de chamar a sua atenção, e eu iniciarei por ela, da questão de número 33, que na minha concepção cabe sim a interposição de recurso no que tange a essa questão. Portanto, nos acompanhem. Já vai logo imprimindo essa prova. Dica importante, imprima a prova, tenha a prova em mãos, para que você vá acompanhando os vídeos, tá? Isso vai tornar o nosso trabalho muito mais interessante e você com certeza terá um aproveitamento muito maior destas lives. Além da prova, tenha em mãos um caderno, uma caneta, para ir anotando todas as dicas que nós vamos estar transmitindo aqui para vocês, tá? Questão de número 33, a questão que na minha concepção cabe sim a interposição de recurso. A banca colocou como resposta correta para essa questão a letra D. Na minha concepção, de acordo com o meu entendimento, essa questão cabe a anulação. Por quê? Vou explicar para vocês. Vejamos, a origem do serviço social no Brasil se dá na década de 30, perfeito, correto, sendo a intervenção profissional pautada pela doutrina social da igreja, cuja base advém do tracinho. Tal concepção propõe a conciliação entre tracinho, assim como a prática profissional se materializa naquele momento em ações de tracinho, buscando uma harmonização da estrutura de classes. Pronto. Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas. Em primeiro lugar, o enunciado aqui fala do serviço social no contexto dos anos 30, quando do seu nascedouro enquanto profissão na sociedade. Bem, qual é a primeira matriz que fundamenta, qual é a primeira base teórico-filosófica que fundamenta o exercício profissional do assistente social? Aí alguém poderia dizer positivismo. Não, positivismo vai vir depois. Positivismo vai vir nos anos 40. Aqui a questão está tratando dos anos 30. Quando o serviço social, e eu já falei isso em outras lives minhas, quando o serviço social ainda tem um forte enraizamento na Igreja Católica. Nesse contexto, a base teórico-filosófica é o tomismo, tá? Então, a primeira palavra que preenche a primeira lacuna é o tomismo.
Por isso, eu já deduzo que essa questão precisa ser anulada. Por quê? Porque em nenhuma das alternativas a banca faz menção do tomismo. Ao contrário, a banca fala de neotomismo. E está errado, WG? Sim, claro que está errado. Está errado porque o neotomismo se refere a um novo tomismo. Prefixo neo, novo. Novo tomismo. O neotomismo, ele situa-se no serviço social lá no contexto dos anos 60, anos 70, na perspectiva de resgatar o conservadorismo profissional. Então seria um neotomismo nesse contexto. Nos anos 30, nós não vamos ter neotomismo, nós vamos ter o tomismo mesmo. Outra coisa, o segundo tracinho fala naquele momento em fala de concepção que propõe a conciliação entre. Ora, o tomismo, ele vai propor uma forte conciliação entre capital e trabalho, dentro dessa lógica de harmonização dos conflitos sociais, e não de fé e razão, conforme coloca a banca, tá? Portanto, tendo como vista, lógico, o assistente social nesse contexto, como ele estava ainda muito vinculado, muito enraizado com a Igreja Católica, o foco era disseminar caridade, boas ações, ação social, né? Eu tenho dito muito isso lá nos meus cursos, no meu site. Nesse primeiro momento, o que vai marcar o serviço social, o nascente serviço social, é essa disseminação da ação social, porque o serviço social, nesse contexto aí dos anos 30, ainda não se vê enquanto profissão, muito mais como uma ação social vinculada a setores progressistas, vale citar aqui, setores progressistas da Igreja Católica. Portanto, gente, a primeira questão que, ao meu ver, nesse bloco de 10, que a gente vai estar discutindo com vocês, que cabe interposição de recurso, se liguem para os prazos, é a questão de número 33. Não há resposta para ela, não há que se falar, nesse contexto aqui, em neotomismo, tá? Há que se falar, sim, em tomismo, e não em neotomismo, e nenhuma das alternativas menciona a exceção da letra A, que menciona o tomismo, mas menciona também garantia de direitos no final da alternativa, o que torna a questão errada, porque não se pode pensar nesse contexto aqui em garantia de direitos. O serviço social não trabalha nesse momento aqui com foco na viabilização de direitos e nem tampouco compete ao serviço social. Se não compete hoje, imagine naquele momento histórico atuar nessa frente. O que se falava naquele momento não era de garantia de direito, era de caridade, era de ação social, tá? Era de ajuda, era de filantropia. Serviço social nesse contexto era marcado muito mais por essas questões de filantropia e de ação social. Então a letra A não tem condições de ser correta, apesar de trazer o tomismo na primeira lacuna, mas as demais alternativas as demais informações estão incorretas. Portanto, ao meu ver, ao meu juízo, cabe sim interposição de recurso em relação a essa questão. Beleza? Vamos para a questão de número 31. Eu comecei com a questão de número 33, por ser ela, ao nosso ver, ao nosso juízo, a que cabe recurso. Questão de número 31. É possível afirmar que a institucionalização do serviço social nos países latino-americanos foi influenciada pelas experiências europeias, especialmente do eixo Bélgica, França e Alemanha. Lembrando que aqui no Brasil nós não tivemos a influência alemã na formação dos primeiros assistentes sociais, mas sim do bloco França e Bélgica. Mas a questão não fala especificamente do serviço social no Brasil, fala do serviço social no contexto latino-americano. Ainda que seja um mero reflexo dessas experiências, assinale a alternativa correta que corresponda corretamente. Assinale a alternativa que corresponda corretamente ao primeiro país latino-americano a fundar uma escola de serviço social em 1925. Bom, Brasil não tem condições de ser, descarta-se logo o Brasil, porque a primeira escola de serviço social no Brasil foi em 1925.
1936. Foi a primeira escola de serviço social lá em São Paulo, tá? Professor, e o SEAS? SEAS não é escola de serviço social. O SEAS é um centro de estudos da Ação Católica. Não é uma escola especificamente do serviço social. A primeira escola de serviço social no Brasil ocorre em 1936. A alternativa correta aqui é, sem sombra de dúvida, a letra B. Foi no Chile que nós tivemos a primeira escola de serviço social em 1925. Essa é uma questão que é decoreba pura. Decoreba pura. Veja como é que as bancas trabalham em relação a algumas questões. Essa é uma questão que não exige do candidato nenhum tipo de interpretação. Vai exigir do candidato que ele tenha memorizado lá no livro O Serviço Social na América Latina, que ele tenha memorizado onde foi que surgiu a primeira escola de serviço social, que nesse caso é a letra B que responde à questão. A primeira escola de serviço social surgiu lá no Chile. Questão de número 32. A gênese da profissionalização do serviço social no Brasil teve como base o diálogo entre as relações sociais capitalistas, suas expressões particulares nos países e os movimentos de resistência da classe trabalhadora. Nesse contexto, a Igreja Católica teve importante influência. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Eu venho falando a vocês reiteradas vezes nos meus cursos, lá no nosso site, elbergontran.com.br. Visita o nosso site, adquira já o seu curso para melhor se instrumentalizar para as próximas provas de concurso público. Eu venho falando que a Igreja Católica teve um papel crucial no nascedouro, na gênese do serviço social, qual seja oferecer aos primeiros assistentes sociais as bases filosóficas para a sua intervenção nas expressões da questão social, dentro de uma perspectiva política, dentro de uma perspectiva crítica, dentro de uma lógica de garantia de direito, óbvio que não. Nesse contexto, não. Dentro de uma perspectiva, como o próprio enunciado da questão traz, dentro de uma perspectiva de estabelecer, de tentar fomentar a conciliação entre capital e trabalho, fomentar o diálogo, a harmonia entre interesses que se conflitavam gravemente na sociedade brasileira, naquele contexto e naquele período histórico. Lembrando aí a efervescência que o Brasil vivia nos anos 30 da luta do operariado contra o capital. Tá? Então é importante que a gente faça, ainda que sumariamente, esse resgate para melhor entendimento da questão. Vamos para ela. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Alternativa correta em relação a essa questão. As doutrinas cristãs auxiliaram no rompimento da lógica do Estado burguês. Muito pelo contrário. As doutrinas cristãs não contribuíram em nada, tá? Com o processo de ruptura, com a lógica capitalista. Não se pode afirmar que a Igreja Católica fomentou a ruptura com o capitalismo e a instauração, por exemplo, do modo de produção socialista, comunista. A Igreja Católica, ao contrário, tá? Combatia ferozmente o comunismo, mas não fazia combates radicais ao capitalismo. O que a Igreja Católica defendia era um ajuste no modo de produção capitalista. Portanto, dentro do pensamento católico, era preciso ajustar o sistema capitalista de forma que os pobres fossem incluídos nele. Não, em momento nenhum, se fez a defesa da ruptura com o modo de produção capitalista. Letra A, portanto, está incorreta. A profissionalização do serviço social no Brasil não sofreu influências da Igreja Católica. Errado. Sofreu sim fortes influências da Igreja Católica, sobretudo no eixo aí França e Bélgica, tá? E sobretudo aí nas bases teóricos filosóficas iniciais para a sua intervenção profissional. Sempre que se pensar o surgimento do serviço social, é válido associar o surgimento dessa profissão à Igreja Católica. Letra C. A relação entre Igreja Católica e serviço social
teve sua origem através do movimento da ação católica. Letra C, portanto, é a alternativa correta. A origem, a relação entre Igreja Católica e serviço social teve justamente origem num movimento denominado por Mario de Yamamoto, lá no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, do movimento vinculado a um bloco católico, que ela denomina lá de bloco católico, uma ala da Igreja Católica que não aceitava a passividade frente à agudização da miserabilidade humana, a agudização da luta de classe, resumindo, que se implantou no Brasil nos anos 30. Então havia um setor da Igreja Católica, e isso gerou uma certa disputa dentro da Igreja Católica, porque uma ala não aceitava essa intervenção da religião no mundo secular, e outra ala, óbvio, defendia. Então essa ala, esse bloco dentro da Igreja Católica, foi o bloco que influenciou o surgimento da profissão de serviço social. Por quê? Porque eles entendiam que era necessário, sim, que uma vez o Estado ausente das suas responsabilidades diante da questão social, era necessário, sim, que a Igreja Católica tomasse uma postura diante do mundo secular. E essa postura não foi, eu reitero aqui, não foi uma postura política, uma postura crítica. Foi uma postura que visava, sem desmerecer aí a atitude da Igreja Católica, mas visava apaziguar as relações contraditórias entre capital e trabalho. Certo? A letra C, alternativa correta. A intelectualidade cristã católica reconheceu a contrariedade capital e trabalho, buscando intervir na questão social através de assistencialismo. Não, de forma alguma, não se houve aí o reconhecimento da contradição, do antagonismo entre capital e trabalho, porque não havia nenhuma perspectiva política no ato de intervir na realidade. Letra E. As doutrinas cristãs consideravam a necessidade de igualdade social. Por isso, tiveram influência positiva no serviço social. Também não se trabalhava dentro dessa perspectiva de igualdade social. Aliás, entendia-se que a desigualdade social era um fator natural, tá? Então, a alternativa correta, letra C. Já comentamos a questão de número 33. Vamos agora para a questão de número 34. E aí, tá ligada no WG? Com WG você irá vencer. Ainda não deu like nesse vídeo? Não deixa de dar o like, de dar o joinha, tá? Curta esse vídeo, divulgue esse vídeo no seu canal no Instagram, divulga esse vídeo nos grupos de WhatsApp, divulga esse vídeo, eu autorizo você a divulgar esse vídeo aí no seu canal no Facebook, enfim, traga seguidores para essa escola, esse time do sucesso que é o time WG. Questão muito boa sobre controle social. Questão de número 34. O controle social se configura como um direito conquistado no processo de redemocratização brasileira, visando a ampliação da democracia participativa. E aqui nós podemos fazer o resgate, nada mais, nada menos, da Constituição Federal de 88, certo? Nesse bojo. Nas políticas sociais, a participação é prevista através dos conselhos e conferências. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Eu não quero nem sonhar que aqui teve aluno que no dia da prova, ao invés de marcar a alternativa incorreta, leu onde não existe alternativa correta. Eu tenho chamado muito a atenção de vocês em relação a isso. Não confundir alternativa incorreta com alternativa correta. E eu espero que vocês não tenham feito essa confusão. Aqui o que a banca quer é a questão errada. Vamos analisar aqui. Aliás, vamos logo para ela. Letra D. A sociedade civil, na composição dos conselhos, tem espaço de participação correspondente a 40%. Eu venho chamando a atenção de vocês. Olha, gente, quando forem estudar a legislação, presta atenção em número, em porcentagens, em datas. As bancas adoram cobrar isso em dia de prova. Está aqui um exemplo claro do que eu venho falando.
Não é 40%. A composição está lá na Constituição Federal, está lá na Carta Magna. A participação é paritária. A participação nos conselhos é paritária. É 50% sociedade civil, 50% Estado. A banca colocou 40%. Errado, incorreto. Portanto, a letra D é a alternativa que responde a essa questão. Está gostando desse vídeo? Está gostando dessas dicas? Deixa teus comentários aqui embaixo. Eu quero ler todos os seus comentários. Eu quero ver, um por um, daqueles que estão assistindo esse vídeo. Diga de onde você é. Se apresenta aqui para a WG. Eu quero conhecer o meu fã-clube. Vamos para a próxima questão. Questão de número 35. Questão sobre o nosso código de ética. Eu venho dizendo também a vocês, dica WG, gente, estudem letra de lei. Estudem o código de ética pelo próprio código de ética. WG, mas o código de ética comentado, é importante estudar por ele? Código de ética comentado é ótimo, mas para o perfil de determinadas bancas, eu não estou dizendo que o livro Código de Ética Comentado é ruim. O que eu estou dizendo aqui é que para o perfil de determinadas bancas, ele não é útil. Ele não é útil. A banca IDFC é uma destas, que cobra letra pura de lei. Vejam, o título 3, capítulo 1 do Código de Ética Profissional dispõe sobre as relações do assistente social com os usuários. Artigo 5º aí, tá? Do Código de Ética. Analise as afirmativas a seguir e assinale aquela incorreta. Letra B. O que é que diz a letra B? O Código de Ética resguarda o assistente social da necessidade de devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, dado o sigilo profissional. Errado, incorreto. Lá no artigo 5º está muito claro, é dever. É, portanto, obrigação.